Fala galera! Sejam todos bem-vindos e vamos então falar um pouco mais aí sobre a média salarial dos profissionais de testes de software no Brasil. Bem, a nossa ideia hoje é conseguir discutir quanto ganha um profissional na área de testes de qualidade de software. E eu diria para vocês o seguinte, o que vocês acham? Será que esse profissional ele tem um salário já determinado por tabela? Será que quem determina o salário de um testador é um órgão que define esses salários e luta por salários equalitários entre todos eles? Será que os salários de profissionais do gênero masculino e do gênero feminino têm diferenças salariais? Será que quem trabalha na modalidade PJ ganha o mesmo tanto de quem trabalha na modalidade CLT? Será que o fato de uma pessoa conhecer sobre automação de testes influencia no seu salário? Será que as vagas presenciais elas pagam mais do que as vagas para trabalho remoto? Bem, todas essas perguntas vão ter respostas até o final dessa aula de hoje. Então fica comigo por aqui para que você possa conhecer todas elas. Vamos seguir então. Vamos começar aqui então pelo cargo de executor de testes. Só para que vocês possam entender melhor aqui como que está organizada essa tabela, do lado esquerdo, nas linhas, nós vemos os cargos. Aqui tem apenas alguns deles, a gente tem outros cargos na próxima folha, beleza? E a gente vê na parte de cima quais são as senioridades. Então você vai ver aqui que, por exemplo, o executor de testes tem um salário médio. O que significa salário médio? Que a gente pegou todos os analistas ou todos os executores de teste que são estagiários e a gente então somou todos eles e dividiu pela quantidade de amostras que foram obtidas, ok? Então se tinha lá 15 pessoas que eram estagiários executores de teste, a gente fez então a soma de todos os salários dividido por 15 e aí dá esse número aqui, então é o valor médio, ok? Ou desculpa, é a média desses salários. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem o estagiário executor de testes começando ali com um valor de R$ 1.852,50. Interessante, né? Interessante porque a gente consegue ver aqui esse valor e a gente talvez pense, mas, bom, isso quer dizer então que o menor salário possível na área de testes de software, que é o começo de tudo, o executor de testes, né? O começo de tudo é R$ 1.852,50. Só que, na verdade, se você for olhar, isso é um valor médio. Desculpa, é a média desses salários. E quando a gente fala da média desses salários, significa que tem algumas pessoas que ganham menos que isso, tem outras que ganham mais do que isso também, ok? Mas aqui, então, a gente tem uma média para que a gente possa ter uma noção de quanto é que ganha um profissional que está atuando nesse cargo. Outra coisa que você pode assumir é assim, como é o começo de tudo? Bom, ele está atuando como estagiário executor de testes. Talvez esse seja o menor salário, mas a gente vai olhar na linha de baixo que o analista de testes estagiário tem um salário que é ainda menor. O que isso mostra para nós? Assim, pela uma visão de especialista. Mostra que, dependendo de qual é a empresa que você trabalha, o seu salário pode ser um salário que não está compatível com o cargo que você desempenha hoje. Por exemplo, dado que um executor de testes tem uma atuação que é mais voltada a seguir um passo a passo que foi definido para ele ou para ela, ele desempenha uma atividade que tem o valor do seu salário menor do que o analista de testes que tem mais responsabilidades do que o executor de testes. Entenderam? Então, em um caso como esse, o analista de testes, em teoria, ele deveria começar ganhando um salário muito maior do que o salário do executor de testes. Entretanto, a gente vê aqui que não é isso que acontece na prática. Por quê? Porque, como eu disse para vocês antes, existe uma variação muito grande da compreensão do valor do salário dependendo de qual é a empresa que você trabalha, ok? E depois a gente vai ver também que inclusive a região pode impactar isso também,
né? Hoje em dia, dentro do contexto de trabalho remoto, isso há uma situação diferenciada, porque você pode trabalhar da sua cidade. Por exemplo, eu morava no interior de São Paulo, Araçatuba. Eu poderia morar em Araçatuba e trabalhar para uma empresa na capital ganhando um valor que, puxa, seria muito, mas muito maior do que o salário que eu ganharia em Araçatuba. Ainda assim, podem acontecer disparidades como essas. Essa pesquisa e esses resultados trazem para você uma visão para que você possa olhar e entender quais são os salários praticados e meio que usá-los como sendo a sua pretensão futura para uma próxima vaga. E entender claramente também se o seu salário hoje está acima ou abaixo da média. Se o seu salário está abaixo da média, você tem que lutar dentro da empresa que você trabalha por um salário que se equipare, pelo menos, à média que você está vendo aqui. E se você quer realmente alavancar a sua carreira, é importante também que você lute por salários maiores do que o que está na média, caso você esteja realmente preparado, caso você realmente seja um profissional, uma profissional que se preparou, se especializou para isso, certo? Essa tabela aqui é uma tabela a partir de agora para você, que é uma tabela de referência. Como que você pode usá-la? Você pode usá-la da seguinte forma: você chega no seu líder e fala: houve uma pesquisa de cargos e salários com quase 1.500 respostas e o meu salário hoje, segundo essa pesquisa, está muito abaixo do salário que eu ganho hoje. O que eu faço para conseguir equiparar o meu salário à média ou até ter um salário acima da média? Outra coisa é que talvez até 30 minutos atrás você nunca nem tinha uma noção de qual é a média salarial para o seu cargo na sua senioridade. Puxa, agora você tem. Por que você tem? Porque graças a 1.453 pessoas que responderam à pesquisa e ao meu time, você está conseguindo ter acesso a essas informações. Então, o que eu digo para você é, se você se enquadrou em algum desses, tira uma foto agora, para que isso sirva para você como referência. Beleza? E para você que está pensando em migrar para a área de testes de software, você já consegue ver aqui quais são os valores praticados para vagas de testes de qualidade de software dentro do contexto Brasil. Bacana, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, que para um executor de teste júnior, a média salarial é de R$ 2.977,40. Aí você olha para a sua carreira hoje e pensa assim: dentro da minha profissão atual, é esse o salário que eu ganho como júnior? Cara, não é. Puxa, eu já sou sênior e ganho quase esse valor. Por exemplo, eu tinha uma aluna que ela era de biomedicina e ela tinha um salário que não era compatível. Ela estava como sênior ganhando um valor que era para um cargo iniciante em testes de software. E ela falou: caraca, olha só que bacana isso. Eu posso buscar isso. Entenderam? E aí, outra coisa que você tem que pensar é assim: puxa, se como sendo um executor de teste júnior eu posso ganhar R$ 2.977,40, puxa, isso é definitivamente uma oportunidade grande. Mas melhor ainda, porque na pesquisa que a gente viu ontem de mercado, a gente viu que a quantidade de vagas presenciais em teste de software é apenas 20%. Ou seja, provavelmente eu vou conseguir uma vaga como executor de teste júnior, vou ter um salário que é um salário bacana e vou ainda trabalhar de casa. Entenderam? São esses tipos de análise que você precisa fazer. Ok? Então essa é a forma de usar essa tabela. Novamente, se você se enquadrou dentro dessa tabela, tira uma foto e guarda ela para você usar como referência. Ok? Ou melhor ainda, depois vai lá no t.me/juliodelimas, porque eu vou compartilhar com você depois o site, você vai poder baixar o PDF lá gratuitamente, ok? Outra coisa que você vê aqui é o seguinte: se a gente vai olhar para o cargo de, por exemplo, automatizador de testes, ok? A gente vê aqui o automatizador de testes com salários ali que começam em 1.850 e vão até 10.750. E talvez você olhe aqui para o cargo de automatizador de testes e pense assim: caraca, automatizador de testes ganha até R$ 10.750, que massa! Ou pode ser que você olhe para isso e fale assim: nossa, mas um automatizador de testes especialista, ele deveria ganhar mais.
Espera um pouquinho que já já você vai entender melhor onde que entra o automatizador de testes aqui que tem um salário, que costuma ter um salário superior. A gente já já vai falar sobre ele, tá bom? Mas pensa nesse daqui como sendo a pessoa que no seu dia a dia ela tem apenas a responsabilidade de automatizar testes. Não é o QA Automation Engineer, o QA Engineer, né, que é o engenheiro de qualidade, que tem responsabilidades que vão além da automação de testes, entendeu? Então, esse daqui é um ponto a se considerar. Outro ponto que você tem que considerar também é o seguinte. Veja aqui, por exemplo, o papel de gerente de testes. O gerente de testes, a gente tem aqui um gerente de testes que é sênior e um gerente de testes especialista. O gerente de testes especialista, ele tem o salário aqui médio de R$ 13.500. Enquanto a gente tem aqui o gerente de testes sênior com valor de R$ 17.000. Então, o valor aqui, em comparação à senioridade, ela ficou discrepante. Por que isso acontece? Porque o número de pessoas que são gerentes de teste, que responderam à pesquisa, foi um número pequeno. E esse número pequeno de gerentes de teste que responderam à pesquisa tem dentro da sua realidade diferente de outras empresas. Então, o gerente de testes especialista que respondeu à pesquisa, ele está com seu salário muito defasado. Porque como a gente pode ver, a gente tem gerentes de teste plenos e sêniores que estão ganhando um salário que é muito superior ao salário dele. Entenderam? Então, provavelmente, esse gerente de testes especialista agora descobre que, cara, ele precisa lutar para conseguir melhorar o seu salário, porque atualmente não é um salário que está equivalente ao trabalho que ele desempenha. Não é importantíssimo isso? Isso é definitivamente algo que vai contribuir muito com esse gerente de testes aqui que está vendo que, puxa, tenho, né, um salário que está defasado. Muitas vezes o que acontece com a gente é que a gente não sabe que o nosso salário está defasado. E por não saber, a gente continua vivendo a nossa vida como se tudo estivesse bom. Não está. No caso desse gerente de teste aqui é um bom exemplo. Não está. Né? Então, se você hoje olha para essa tabela e vê que o seu salário está abaixo da média, você precisa olhar, né, e conseguir entender que, cara, estou vivendo um momento hoje que não é o melhor momento sob a perspectiva de salários. Talvez a minha carreira esteja estagnada, eu nem estou percebendo. Ok? Vamos lá então, continuar aqui para a próxima página, que é uma página sobre média salarial ainda por cargo de senioridade, CLT, mas é um segundo nível aqui de informação, porque tem outros cargos. Como eu disse para vocês, a gente tinha ali 9 cargos diferentes. Veja, diretor de testes. Eu descobri nessa pesquisa que é muito difícil encontrar pessoas que tenham o cargo diretor de testes. Entretanto, a gente ainda consegue ver diretores de qualidade. Né? Então veja, diretor de testes é um cargo que é muito incomum hoje em dia. Visão do especialista. Por que hoje em dia a gente não tem diretor de testes? Porque diretor de testes era uma vaga voltada a um contexto cascata, waterfall. Como era um contexto cascata, hoje em dia a gente já vê muito mais pessoas ou empresas que estão trabalhando dentro de um contexto ágil. Dentro de um contexto ágil, o diretor vai ser um diretor de qualidade, que ele tem um contexto muito mais abrangente do que o que a gente tinha antes como diretor de testes. E agora você começa a ver aqui analista de qualidade, que é o QA Analyst, ou engenheiros de qualidade, que são os QA Engineers, e vocês vão ver que o salário desses já é um salário muito maior do que o salário que a gente costumava ver para os salários de analista de testes ou para o salário de automatizador de testes. O engenheiro de qualidade, segundo aquela pesquisa que a gente fez e que eu apresentei para vocês ontem, que é uma pesquisa de mercado, onde a gente analisou 500 vagas voltadas à área de teste de qualidade de software, a gente descobriu que o engenheiro de qualidade geralmente é aquela pessoa que tem a habilidade de automatizar testes. Então a gente para de ver o automatizador de testes, que era um cargo só de automação, e passa a ver um engenheiro de qualidade, que é alguém que tem a possibilidade de automatizar testes, porque conhece sobre isso, entretanto,
é uma pessoa que também conhece muito sobre testes de software no geral. Ou seja, conhece sobre estratégias, sobre técnicas, sobre planejamento, sobre como definir o que precisa ser testado e como vai acontecer o processo de teste de software. É um profissional que é muito mais completo do que apenas um automatizador de testes que só automatiza testes. Então esse profissional ele acaba sendo mais valorizado. Por quê? Porque ao invés de você apenas saber como automatiza, você também sabe como projetar testes. E como projetar o contexto de testes em si. Não é interessante? Esse profissional é o profissional que eu tenho ajudado pessoas a se tornar. Eu treino pessoas para que elas não apenas saibam automatizar testes, mas que elas também saibam como ser QAs. E saber como ser QAs não é você simplesmente dizer eu sei fazer testes manuais. Não. Isso é definitivamente uma forma de você reduzir, menosprezar um papel de alguém que é um testador profissional. O testador profissional é alguém que conhece, como eu disse para vocês, sobre os processos de teste de software, de gestão de defeitos, de planejamento, de estratégia, de técnicas, de como aplicar boas práticas de teste, de como realmente definir o processo de teste de qualidade de software. As pessoas que eu formo são pessoas que têm essas habilidades. E também sabem automatizar testes nas camadas principais que são requeridas no mercado hoje. API, web, mobile, desktop. Entendem? Então há uma diferença. Esse engenheiro de qualidade tem essas habilidades hoje em dia. Ok? Então a gente vê que esse profissional ele já tem a média salarial, né, como sendo um especialista, que está lá na casa dos 14 mil. E eu vou dizer para vocês, tem gente que ganha muito mais que 14 mil na pesquisa. Muito mais. Também tem gente que ganha menos como sendo especialista, mas novamente a pesquisa serve para te ajudar a você ter essa noção. Ok? Quando a gente cai aqui para essa pesquisa, a gente vê valores que são um pouco mais concisos, ou seja, você consegue ver a escadinha ali da crescente dos salários dessas pessoas conforme elas vão subindo na sua senioridade, né? Ela está um pouco mais estável aqui nessa perspectiva. Entretanto, a gente ainda vê um gerente de qualidade ali que está como um gerente de qualidade pleno e ele está com 21 mil reais. Enquanto a gente vê ali um outro sênior e um especialista que está com salário ali abaixo daqueles 21 mil reais do gerente que está atuando como pleno. Novamente, talvez a empresa onde você esteja hoje é uma empresa onde ela não está te valorizando o suficiente ainda. Okay? Então, são pontos que você precisa observar, mas tendo isso daqui em mãos, já fica mais claro. Olha o diretor de qualidade especialista, com 18 mil reais, sendo que, na verdade, um salário que seria aqui pelo menos o mínimo para ele, seria aquele salário de 21 mil reais ali do gerente de qualidade plena. Entretanto, a gente tem que olhar aqui para uma outra perspectiva também, que é assim, caraca, se eu for ali, né, pensar nas conversas que eu tenho com a minha esposa, por exemplo, a minha esposa é do setor, né, público. Ela diz para mim que tem juízes, né, que eles têm lá uma preparação assim gigantesca, né, para atuação, tem que passar em concurso, tem que ter uma série de cursos, de avaliações, etc. Ele acaba por receber um valor que muitas vezes é menor do que o salário que um gerente de testes, um especialista em testes, ou mesmo que um diretor de testes está ganhando. Ou seja, definitivamente é uma área que você consegue ganhar um salário muito bacana, se você se preparar, se especializar e buscar isso com afinco. Né? Vamos lá. Vamos seguir aqui então, porque também a gente traz aqui para vocês hoje a média salarial para PJ. PJ é um tipo de contratação que acontece não através da CLT, mas através de um contrato entre você, sendo um empresário, e uma outra empresa. Ok? Tem muita gente que acaba confundindo a questão do PJ. Que assim, você abre uma empresa e você está prestando o serviço para uma outra empresa. Tem gente que vê essa questão da contratação PJ como sendo, eu tenho uma empresa e estou prestando um serviço para você, logo eu vou fazer o meu trabalho dentro do período que eu tenho. Só que tem muitas empresas que elas não consideram desse jeito. Contratação PJ para muitas empresas é meramente uma forma de não contratar CLT.
Então você acaba sendo um trabalhador full time, você está o tempo todo trabalhando para aquela empresa, entendendo? Se isso é legal ou não, é desse jeito que o mercado funciona na maioria das vezes, ok? Quando a gente fala de PJ. Então você que está pensando em um dia se tornar PJ, tem que levar tudo isso em consideração. Aqui a gente tem um estudo desses salários. E você consegue ver aqui que, por exemplo, o executor de testes pleno, aqui como PJ, ganha R$ 6.500. Vamos ver quanto que o executor de testes pleno ganha como CLT. 3.890. Entenderam? Geralmente o PJ ele tem um salário que é um pouco maior. Por quê? Porque você está sendo contratado como pessoa jurídica, você vai emitir nota para a empresa. E aí então a questão de benefícios geralmente não existe. Você vai ter que olhar para o seu dia a dia, para a forma com que você gere suas finanças por você mesmo. Eu lembro que eu tinha um aluno que ele começou a trabalhar que ele trabalhava como CLT e ganhava um valor bem baixo, tipo R$1.700, R$2.000. Quando ele mudou para PJ, ele mudou ganhando 7.000 e pouco, vamos dizer assim, R$7.500. Aí ele falou, Júlio, faz sentido? Eu falei, vamos fazer os cálculos. Eu comecei a ajudar ele lá quanto ao que ele tinha que levar em consideração. Férias, PLR, seguro, vale-refeição, vale... transporte, ele teria que converter tudo isso nos R$7.500 que ele iria ganhar. E no final das contas, compensou para ele. Ele iria conseguir ter todos esses benefícios que ele teria como CLT e ainda ganharia um valor muito maior. Tipo, sei lá, 70% maior do que o salário que ele ganhava antes líquido. Entendeu? Então, é tudo questão de cálculo. Aí eu sempre chamo vocês para fazer parte do meu Instagram, não é? Por quê? Porque lá eu compartilho conteúdo sempre. E um dos conteúdos que eu compartilhei no meu Instagram foi um cálculo. Se você é CLT hoje e quer se tornar PJ, tem lá um tutorialzinho, um post, que te ajuda a calcular tudo que você precisa para saber se vale ou não a pena. Entendeu? Então, vale muito a pena você me seguir lá no Insta também para você ter acesso a tudo isso. Tá bom? Vamos lá então. Aqui então a gente consegue ver aqui, por exemplo, líderes de teste aqui ganhando em torno ali de 11 mil, quase 12 mil reais. A gente vê automatizadores de teste que começam ganhando ali como júnior 4 mil como PJ e que acabam ali num salário médio de 23.250 reais como sendo especialista. Novamente, se você atua como automatizador de testes hoje e você não ganha o valor aqui como está sendo demonstrado nessa tabela, talvez seja o momento de você pedir ali, combinar um aumento ou repensar ali o valor que você pede pelos seus serviços. E eu sei o quanto é difícil para vocês, de você conseguir precificar o seu trabalho. Mas agora com essa tabela, puxa, fica muito mais fácil. Por quê? Porque 1.453 pessoas participaram e a gente está vendo aqui os salários que essas pessoas ganham. Entendeu? Em média. Isso vai te ajudar muito a você ter essa noção. Então essas tabelas aqui do CLT e do PJ é coisa que você tem que clicar, guardar e salvar. Beleza? E aí quando a gente vem aqui para nessa disciplina, como eu disse para vocês aqui, de analista de qualidade, engenheiro de qualidade, gerente de qualidade, a gente começa a ver que existe aqui uma modificação aqui também em relação à forma com que esses profissionais atuam como PJ. Por quê? Porque os salários aqui, eles também já variam bastante. A gente vê, por exemplo, um analista de qualidade PJ começando ali com R$ 2.100 e terminando ali com R$ 13.737,22. Certo? Então você também já tem aqui uma base de quanto é que esse profissional ganha. Lembrando, analista de qualidade no Brasil, segundo o mercado, é uma pessoa que atua, que sabe muito sobre testes de qualidade de software, só que ela não tem tanto contato com a automação de testes. É isso que a gente viu, segundo o que o mercado pede para QA Analyst. É geralmente um profissional que não tem esse foco voltado tanto a testes quanto a automação de testes. Já para o QA Engineer é diferente, né? E a gente vê aqui também que tivemos pouca participação de QA Engineers que estão ali atuando como PJ. Então a gente vê aqui uma variação bem pouca dos salários deles, infelizmente, né?
E aí a gente vai então para o gerente de qualidade, que tem ali então 14 mil como sendo um salário PJ. Novamente, digo para vocês aqui que para esse papel de gerente de qualidade é definitivamente um salário, né, bem baixo em relação ao que a gente vê, por exemplo, como CLT, né? A gente tem lá gerente de qualidade como CLT ganhando ali salários acima de 15 mil reais. A gente olha aqui para esse gerente de qualidade PJ que está ganhando 14 mil reais e vê isso como sendo um salário muito baixo em relação ao CLT. Volto a dizer, CLT geralmente tem um salário que é menor, né? Por todas as questões relacionadas a impostos que as empresas pagam, geralmente elas pagam mais para o PJ. E aí a gente vê aqui esse CLT, ou esse PJ aqui ganhando, né, muito pouco aqui em relação ao CLT, ok? Por último aqui, curta esse conteúdo, ok? Se você curtiu a aula de hoje, se gostou da aula de hoje, vai lá embaixo, cara, clica no botão curtir. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e também comente. Quando você comenta, você mostra para o YouTube que tem algum tipo de relevância esse conteúdo. Então comente também, manda aí seu comentário, deixa seu feedback, eu também vou amar poder saber o que é que vocês acharam do conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje foi preparado com muito carinho, muito trabalho para ajudar você a sair desse negócio de mundo de achismos que as pessoas têm por aí de falar, eu acho. Não, cara, tem aqui para você agora dados que você pode olhar e pode ter acesso a eles. Não é legal? Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Até a próxima aí. Valeu!